Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 15 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vou falar aqui para vocês de mais um dia de alta do Ibovespa. Tá indo bem, só que chegando já num nível importante. Eu também vou comentar mais a respeito. Eu já fiz até alguns comentários no nosso radar da semana, que já está disponível aqui no canal desde sábado à noite para membros do canal, e no decorrer dessa semana a gente libera aqui para todos vocês com, vamos dizer assim, com um pequeno delay aqui para quem é membro, tem esse benefício, e para quem não é membro aqui do canal. Lembre-se que no decorrer dessa análise eu vou falar de muitos ativos aqui, das operações que a gente tem em aberto. Tem muitas operações em aberto, tem destaques para serem comentados, como Pets 3, Ipera, comentar aqui de Tube 4, Ambev, Marfrig, Brasil Foods, enfim, vários ativos que a gente vai abordar nessa análise de fechamento pregão. Então fica comigo até o final, e se essa análise for útil para você de alguma forma, aprendizado, leitura do mercado, enfim, um direcionamento, deixa um like, deixa um joinha aqui, agradeço demais. Vou rodar aqui a vinheta nesse momento, e na sequência a gente abre aqui a análise do Ibovespa. Então vamos lá, vamos falando aqui do Ibov, que nesse momento está em alta de 0,36%, está quase entrando no leilão de fechamento. Eu estou antecipando a gravação dessa análise, porque eu tenho uma reunião, vou participar de um comitê de alocação da Blue 3 Investimentos, e eu preciso aí adiantar essa análise aqui de fechamento do pregão. O fato é que a gente tem aqui, ó, no Ibovespa, desde o dia 18 de junho, ou seja, 20 pregões, só tivemos 2 pregões de queda. Então, desses 2 pregões de queda, todos os outros 18 pregões fechando no positivo, mesmo que seja pouco positivo, e a queda foi tudo pequena. Então a gente, lógico, está com um cenário um pouco mais prolongado para cima, um retorno aqui basicamente em V, mas isso é o ponto positivo. Olha, o semanal, são 4 semanas muito fortes para cima, essa última fechando acima de linha de tendência de baixa e dessa zona de resistência dos 128.500, para mim, algo relevante. Então, para o Ibovespa anular essa expectativa aqui positiva, ele teria que voltar muito forte aqui para baixo, que não dá a entender que isso vai acontecer, porque está abrindo agora um movimento de alta no gráfico mensal. Então a gente tem um contexto favorável para compra. Só que compra de swing trade, pode ser que um ou outro ativo ainda encaixe, como eu vou mostrar aqui, que a gente chegou a passar recomendação no pregão de hoje, o Kaique mandou recomendação no pregão de hoje. Agora, a questão é, boa parte dos ativos já tem um movimento mais prolongado para cima, então a relação de retorno já não é das melhores. GPS da tendência, o Ibovespa está em 93%. Então, isso significa dizer que alguns ativos tendem a começar a ter um processo de correção. E o Ibov está chegando no seu nível aqui, que é mais relevante ainda de resistência, do 129.500, já está testando, até o patamar dos 130 mil pontos. O que é a minha torcida? Que o Ibovespa supere direto os 130 mil pontos para depois corrigir. Então isso ainda é possível no decorrer dessa semana, o Ibov superar os 130 mil pontos, que é, eu estou arredondando, mas essa máxima aqui é 129.956, para depois começar um processo de correção. Seria mais positivo, ou seja, fura a resistência, eu costumo falar, fura o balão, faz um furo no balão para ele esvaziando, ou seja, onde tem muita ordem de venda, você já fura, vai dando uma esvaziada, corrige, ideal, se sustenta em cima dessa região aqui, e na próxima subida aí tende a estourar de vez esse balão, e aí abrir espaço para fazer nova máxima histórica para o Ibovespa. Lembrando, a máxima histórica do Ibovespa está lá em cima, e eu falando máxima histórica no decorrer desse segundo semestre, tá? Né, para algo de imediato não, 134.391 pontos. Seguindo para a gente falar dos futuros, mini índice, no dia de hoje, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui, agradeço imensamente por sua presença aqui, e logicamente colocando aqui embaixo, ó, os seus comentários, ou mesmo escrevendo aqui embaixo, e aí, você espera que o Ibov vai superar essa máxima histórica nesse ano ainda? Além disso, você deseja uma análise de algum ativo que eu não, por exemplo, que não vai ser abordado aqui na análise de fechamento de hoje? Se tiver algum ativo que a gente não abordou, você coloca aqui embaixo que você quer que seja analisado.
nos comentários, que a gente na próxima análise de fechamento já olha aí com carinho para o seu pedido, logicamente, fazendo aquela questão da prioridade. Membro, quem é primeiramente está lá dentro do aplicativo DV Invest, membro do canal, inscrito no canal, e quem não é inscrito no canal é a última prioridade, apesar de atender também quem não é inscrito no canal, mas é menos frequente, né? Então aqui no mini índice a gente tem um gráfico de 60 minutos que está gerando aqui um candle um pouquinho mais para baixo. Enquanto tiver que abriu subindo, enquanto tiver gerando fundo ascendente, principalmente no gráfico de 10, 5 minutos, fica apoiando mais compra. O que vai apoiar um pouquinho mais de venda é voltar para baixo aqui, ó, estourar essa mínima aqui, voltar principalmente para baixo da região de 130.300 pontos a 130.225 pontos. Vou botar no gráfico de 5 minutos, vai ficar um pouquinho mais claro. 130.225 pontos, 130 mil, por aqui assim, ó. Então seria bom, abre, rasga aqui, fura essa região e depois passa a gerar topo descendente, enfim, para buscar a operação de venda no mini índice. Dá para buscar venda, por exemplo, aqui assim? Dá, mas já vai ficar com essa região muito perto. E como uma abertura tem uma volatilidade maior, seria legal, abre rápido. Legal no sentido de, não estou torcendo para cair. É legal no sentido de se eu quero buscar uma venda, o que seria legal acontecer? Tá? Ou seja, rompe essa região aqui, ou bate nela, lateraliza, pivô de baixa ou topo descendente em algum nível de resistência, como a média móvel exponencial de 10 períodos. O dólar, no dia de hoje, está fazendo até o que eu comentei no meu perfil no Instagram, não sei se vocês viram, que uma pergunta que tinha é, você vende dólar, venderia se perdesse a mínima de sexta? Eu não seria a forma que eu venderia. Agora, se ele for lá em cima, na região lá dos 5.500 pontos, se aproximar desse patamar e gerar algum topo descendente aí mais 1 a 2 pregões, aí me chamaria mais atenção de fazer esse tipo, de arriscar esse tipo de venda. Tá? Essa seria uma alternativa. A expectativa é que o dólar venha a perder de vez esse nível aqui de suporte do 5.378, tirando aqui a questão do ajuste. Então essa perda de mínima é um indício de seria um indício de ter um movimento para baixo. Logo, indo para o gráfico intraday, o que apoiaria mais buscar a operação de venda? Abre perdendo a mínima do pregão de hoje e na sequência passa a proporcionar topo descendente, pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seria a alternativa para venda. Para a ponta compradora, qual seria a alternativa? Pelo menos seria abrir subindo e gerar sinalizações de alta. Aí vai depender da que você gosta de utilizar como sinalização de alta. Gosto mais da questão de um fundo ascendente, ou um fundo ali testando a média móvel, ou até mesmo um pivô de alta, acima dos 5.462,5 ou 5.463. Isso seria o que mais me chamaria atenção para buscar alguma entrada na moeda americana na ponta compradora, ou seja, basicamente aqui, ó, 5.462, 5.463, abre subindo e passa a gerar sinalização de alta acima de um nível que era suporte, aqui para trás suporte, e que pode funcionar como resistência. Enfim, é o que me chamaria mais atenção para compra no dólar, caso ele abra subindo. Então, lembrando sempre o que eu gosto de comentar aqui com vocês, que qual é a minha visão, se abrir subindo, o que eu faria, eu gostaria de qual sentido seria mais interessante? Nesse caso aqui seria para venda, mas se abrir subindo, quais são os pontos ali que me chamam um pouco mais atenção para a entrada? Seguindo para falar agora das operações, da PETR4, alta de 0,89%, perdendo um pouco de força no fechamento pregão, pelo menos no leilão de fechamento aqui ainda está dentro do leilão, a entrada do leilão perdeu um pouquinho de força, 0,89% de alta, superou as máximas dos pregões anteriores, ou seja, é uma sinalização positiva que aumenta a probabilidade de buscar a região dos 39,10, 39,14, primeiro nível de resistência, e depois a gente está falando lá dos 39,83 a R$40, número redondo. Enquanto a Petro não gerar perdas principalmente aqui, eu vou botar no gráfico de 105 minutos, vai ficar um pouquinho mais claro. Enquanto a Petro não perder essa mínima aqui, ó, ou seja, voltar para baixo ali dos 38,14, fica com essa expectativa de buscar os 39,14. Tá? Então essa seria a expectativa. E até olhando assim, poxa, e a Petro, né? Você buscar uma operação de day trade na Petro no próximo pregão, seria legal acontecer o quê? Olhando para um gráfico de 60 minutos, ela abre subindo, tá vendo como perdeu força na última hora do pregão? Ela abre subindo, supera essa máxima e a partir desse momento
fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 15 minutos, chamaria atenção para entrada, ou seja, abre, sobe, rompe essa máxima aqui e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta aí no gráfico de 10 ou de 15 minutos na PTR4. Vale 3, dia de hoje no 0 a 0, superou a máxima do pregão anterior, que foi um sinal de fundo. Até comentei também dentro do meu perfil no Instagram. Se fosse fazer alguma operação na Vale 3, o que seria? Seria mais compra nesse momento. Pode dar errado? Pode. O ativo está dentro de uma tendência indefinida no gráfico semanal, mensal, mas dentro do gráfico diário, movimento longo de subida, fechou ali para baixo das médias, volta um candle de força, fecha acima das médias, esse candle de indefinição se sustentando acima da média, cria uma expectativa do próximo pregão sendo um pregão positivo. Cria uma expectativa, não é uma certeza que isso vai acontecer. Mas enfim, se tiver posicionado na compra, bota o stop aqui no 61,83 ou 61,79. Seriam as alternativas de trabalhar com stop um pouco mais curto aí na questão de operação de swing trade mesmo. E tentando pegar um objetivo que seja na região ali, no mínimo na região do topo, na faixa dos 62,20 a 64,20 a 64,90 e sendo mais otimista lá na faixa de R$66. Então aqui caberia pelo menos alguma parcial e aqui tentaria pegar aí um objetivo mais longo, caso esse ativo comece a demonstrar força aí na ponta compradora. Seguindo para a gente falar agora das operações que a gente tem em aberto. CSMG3, na realidade, essa aqui foi encerrada no 0 a 0 no pregão de hoje. Então a operação foi encerrada no 0 a 0. O Kaique já tinha mandado a mensagem alterando o stop dessa operação para o ponto de entrada e encerrou essa posição. Lembrando que operações que a gente coloca como 0 a 0, devido ao custo operacional, a gente lança como perda. Tá? Apesar de estar no 0 a 0, é uma operação que a gente coloca como perda. E isso no nosso controle lá, que já tem um controle, existe um controle de operações nosso desde 2010, que você pode acompanhar lá no site dvinvest.com.br. Depois desse ativo, a gente tem posição em aberta que também já tem ali uma alteração de stop nessa operação, não sai mais perdendo, essa aqui sai até com ganho, já limitando a questão do lucro, limitando o consumidor do lucro, vamos dizer assim. E nessa ação aqui, você quiser saber qual ponto de stop que foi reposicionado, está lá dentro do aplicativo DV Invest, você já deve ter recebido uma mensagem aí da mudança desse stop e se você não recebeu, é só entrar lá no menu Trades do aplicativo, vai ter lá o ponto de stop dessa operação. Goal 4, operação que hoje acho que não chegou a bater agora, depois que eu tinha olhado aqui, o Kaique também tinha olhado, não chegou a bater no objetivo, né? 11,05. 1 centavo do objetivo a operação chegou. 1 centavo. Lógico, não sai mais perdendo essa operação. Normalmente já teve uma mudança de stop dela, ela não sai mais perdendo, mas o fato é que está 1 centavo. Vamos ver se ela consegue gerar essa objetivo aí no próximo pregão. Pivôzinho de alta, então a ação gerando um pivô de alta, retomada da sua tendência de alta de curto prazo, expectativa de poder ter algo mais para cima aqui, ó, de poder buscar essa região aqui de resistência. Então, de maneira geral, a operação já bem lucrativa aqui, que está em andamento. Outro ativo que a gente tem posição em aberto, Duque 3, gerou aqui uma sinalização positiva aqui, ó, e no fundo ascendente no pregão de hoje, expectativa dela gerar um pivôzinho de alta e seguir uma nova tendência de alta de curto prazo. Tá? Então, quem tiver comprado ou está interessado em comprar é uma das alternativas, pensando em swing trade. Eu não pensaria em um prazo muito longo no primeiro momento, mas tem alguns pontos que são importantes aqui que ela fez aqui, ó, mensal. Esse retorno inteiro aqui é 61,8% de retração disso aqui, gera um fundo aqui ascendente acima desse patamar, criando a expectativa de poder buscar pelo menos ali a média. Gráfico semanal está na terceira semana de alta, mas batendo na média, então seria legal acontecer o que? O rompimento dessa máxima que é 12,49. Ainda é uma operação com risco maior, mas considerando todo o seu zigue-zague descendente, a abertura de um movimento de subida, ela pode sim estar no momento importante de parar aqui e voltar a cair. Para na média, igual aconteceu aqui, ó, voltar a cair. Mas considerando o que aconteceu ali no gráfico mensal, a recuperação, o fundo, existe essa chance aí dessa ação poder ganhar um pouco mais de força e agora gerando esse fundo aqui ascendente, esse ponto aqui embaixo é um ponto de referência, os 11,53. Não seria legal para a operação essa ação voltar para baixo dos 11,53, o stop está mais para baixo disso, se o Kaique alterar aí vocês vão receber a notificação no celular de vocês. CEMIG 4, a ação também vem fluindo aqui o movimento dela de subida, alta hoje de 0,37%, segue aqui dentro da tendência de alta, também dentro da nossa posição comprada aí, nenhuma mudança por enquanto aqui registrada
para a operação. O outro ativo, deixa eu voltar aqui a questão do ajuste aqui, compra recomendada no pregão de hoje, fechou até na máxima aqui agora, saiu agora, 3,32%, foi recomendada a compra em MGLU3, eu e o Kaique até debatemos esse ativo aqui, falando dos ativos que eu tinha separado no final de semana para possibilidade de compra no decorrer dessa semana. Esse era um dos papéis que a gente tinha separado aqui. Kaique terminou passando essa recomendação aí de compra. Todos os detalhes, onde foi o ponto de entrada, qual o objetivo dessa operação, qual o ponto de stop, o risco, quantos por cento do seu capital total alocar nessa operação, está dentro do aplicativo DV Invest, todos esses detalhes, tá? E o NIP6, também recomendação de compra, fechamento em alta de 0,35%, fundo aqui ascendente, vamos ver se ela consegue ganhar força, gerar um pivô de alta, reforçando a sua tendência de alta de curto prazo. Semana passada ela fechou aqui meio que no 0 a 0, uma leve queda comparada com grande queda de força, se manteve acima da média. A expectativa para essa semana é poder ter algo para cima, apesar de ser um movimento de correção da tendência de baixa do gráfico semanal. Mas tem espaço para essa correção ir um pouquinho mais adiante, o que favorece a operação de compra no gráfico diário. Quando eu falo favorece, não significa dizer que ela vai dar certo. Apenas favorece tecnicamente ao abrir essa posição, ao Kaique abrir essa posição dentro da metodologia que nós trabalhamos. Seguindo aqui para a gente falar de PETS 3, alta de 3,41%. Eu não sei se outro ativo fechou mais forte do que PETS 3. Quando eu estava aqui para mencionar, a IDUC 3 estava na frente, mas eu estou vendo aqui a IDUC 3 fechou com 3,26% de alta e PETS estava em segundo. Mas eu tinha pego a PETS porque a IDUC 3 eu já estava comentando aqui na análise de hoje, que é essa aqui, ó. Estava comentando essa alta já de 3,26%, então vou pegar a segunda colocada, que na realidade provavelmente se tornou a primeira do dia. Ativo que mais subiu, a ação que mais subiu dentro do índice Bovespa. Está dentro de uma tendência de alta, PETS 3, gráfico diário aqui, ó. Girou até uma forma de entrada aqui de um pivôzinho de alta, ganhou força aqui para cima, e olhando para o ponto que ela pode buscar dentro do seu cenário aqui, ó, bateu aqui tem uma resistência em 4,40 da média do gráfico mensal, gráfico semanal aqui que a gente dá para fazer, pegar o último movimento de baixa, aplicar aqui, deixa eu botar um imã aqui, ó, aplicar o Fibonacci para verificar uma resistência, quais são as resistências mais próximas e mais relevantes. Uma mais próxima já está batendo, R$ 4,25, e na sequência teria R$ 4,52, passando por aqueles 4,40 que eu mencionei do gráfico mensal. Então eu diria que 4,40, 4,52 são pontos importantes aí para o papel. Entro comprando, a pergunta é, entro comprando agora ou não? Agora eu não entraria comprando, por mais que possa buscar os 4,40, os 4,52. Por quê? Conta relação risco-retorno. Agora, dentro desse contexto atual de curto prazo do gráfico diário, que está em tendência de alta, eu olharia para quê? Para próximas semanas, ou essa ou na próxima semana, aguardar uma correção, seja um movimento lateral ou de baixo, para buscar alguma compra de swing trade, já com as médias, inclusive, alinhadas para cima. IP3 aqui não está muito bem, e queda de 1,93%, tendência bem indefinida. Para se buscar compra nesse papel, o ideal seria fazer o quê? Rompe aqui esse patamar e gera algum sinal de alta, ou pelo diário, ou pelo gráfico ali, por exemplo, de 105 minutos. Fundo ascendente, pivô de alta já acima dessa região aqui, em torno dos R$ 29,45. Então, acima dessa região, aí sim interessar R$ 29,45, R$ 29,50. Acima desse patamar, buscaria compra. A outra forma de arriscar uma compra seria essa ação vem caindo aqui de forma mais fraca, bate aqui nessas mínimas aqui de vários dias anteriores e gera um sinal de alta. Aqui um movimento um pouquinho mais limpo para baixo, de máximas descendentes, para a sequência fazer isso aqui. Aí colocaria o stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. A que mais me chama atenção, o que mais me interessaria seria isso aqui, essa formação ou de pivô ou de fundo acima, seja no 105, seja no gráfico diário, acima dessa região dos 29,45. Depois de Ipera, vou falar de YouTube 4, que está terminou o pregão de hoje com alta de 0,39%, ativo aí dentro de uma boa tendência de alta de curto prazo, para operações de compra, porque quem está comprado, se romper essa máxima aqui, tem a chance de colocar o stop aqui embaixo. A gente está comprado, inclusive, em Itaúsa. Se essa ação vier fazer isso aqui, ó, eu ficaria de olho aí no decorrer dessa semana para buscar uma compra de fundo ascendente. Testando média, testando aqui topos anteriores, ou seja, uma região ali por volta dos 33,30, chamaria atenção para buscar uma operação de compra no ativo. A outra ação para a gente comentar, a Marfrig, que também está dentro de uma tendência de alta, gerou aqui um fundo, voltando para cima da média, está dentro do movimento de subida.
É interessante que ela se sustente acima desse patamar. Quem tiver comprado tem a opção de colocar o stop aqui embaixo, ou olhar para um gráfico de menor periodicidade, como um gráfico de 105 minutos, colocar aqui nesse último fundo ascendente. É outra alternativa. Para fazer uma entrada a favor desse movimento de subida, seria algo assim, ó, vem aqui, rompe aqui para cima, ou faz um fundo ascendente, tentando buscar alguma compra ainda com stop mais curto, mas tentando alongar aqui o objetivo para a região perto ali dos R$ 13. Então, ativo ainda que continua dentro de um contexto positivo, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal, apesar da sinalização de topo lá no gráfico semanal, é um topo ainda ascendente e respeitando aqui, ó, o topo anterior ali, não fechando abaixo desse patamar. Isso é algo positivo, que é a máxima ali dos 12,14. Depois de uma Frig, Tech N3, é um ativo que para o gráfico diário não é muito bom para a questão do swing trade, até pela formação dos movimentos, dos candles, liquidez mais baixa, mas eu coloquei aqui para comentar, que é um inscrito aqui que está no canal já há 2 anos aqui inscrito, agradeço aí por estar tanto tempo presente aqui dentro do canal. Gráfico semanal, pivô de alta, tendência de alta. Entrar comprando aqui para position, que como é ativo de menor liquidez, eu olharia só para o gráfico semanal ou mensal para operações de prazo maior. Qual o cenário mais interessante para entrada? Quando ela fizer isso aqui, ó, quando ela fizer movimento para baixo, fica mais interessante para buscar compras em nível de suporte, como por exemplo a região aqui dos R$ 5, perto da média, ou desse topo anterior que está em R$ 5,15. Pelo gráfico mensal, também está dentro da tendência de alta. E olha só que interessante, ó, ela rompeu essa região aqui, fez ali algo semelhante a um triângulo de alta, rompeu isso aqui tudo, veio forte para cima, para aqui, ó, e gera sinal de alta lá no gráfico semanal, vai dar para ver melhor. Olha que sinalização bem positiva, voltando forte para cima da média, na nova máxima, e desencadeou todo esse movimento de subida. Entrada agora é só se voltar um pouco mais, buscar algum nível de suporte, pode até dar uma olhada no gráfico diário, para tentar pegar algo aqui, vou entrar comprando para tentar ficar posicionado mais tempo. Aguardar alguma sinalização positiva ali no gráfico diário, para voltar para uma posição, ou enfim, ou colocar mais capital nesse papel. E em termos de posicionamento para quem está comprado, pode deixar o stop ou abaixo da mínima aqui dessa pequena lateralização, ou pelo gráfico semanal deixar lá, só sai se romper essa tendência aqui, e a última forma seria abaixo dessa mínima aqui, ó, dessa última semana, que foi a responsável pelo pivô de alta. Enfim, são pontos para ficar mais, eu estou colocando aqui stops para ficar mais tempo posicionado no papel, enquanto não gerar algo tão relevante para baixo nessa ação. O outro ativo para a gente falar, Brasil Foods, gráfico diário dela, gerou um fundo na sexta-feira e no pregão de hoje confirmou esse movimento de subida. Ela está dentro de um processo de correção no gráfico semanal, que pode ainda se estender aqui para a média. De maneira geral, quem tiver comprado, o stop fica aqui embaixo. Não tem muito o que fazer aqui agora, não mudaria não. Colocaria o stop ali nos 21,65. 21,64, desculpa. Quem entrar comprando aqui agora é uma alternativa também, stop vai justamente ficar aqui embaixo, em torno dos 21,63, 21,64, e depois você coloca o stop e dá 3,9%, o objetivo aqui nesse topo, um dos objetivos, relação risco-retorno aí um pouquinho inferior a 1 para 2. O outro ativo, a BEV3, está dentro de uma leve viés de alta. Eu falo leve tendência de alta, mas a estrutura é de baixa ainda. Ó. A estrutura desse ativo ainda é de baixa. Ela teria que romper essa máxima aqui para quebrar a estrutura de baixo. Apesar desse zigue-zague ascendente, é um pivô de alta dentro de um movimento de baixo que é menos representativo. Para quem está comprado, sairia se fechar abaixo da média e no gráfico diário, em média móvel exponencial de 10 períodos, gerasse nova mínima no pregão seguinte, sairia dessa posição. Para quem está de fora e está pensando em comprar, se essa ação ficar aqui assim, ó, de forma um pouquinho mais lateral, por mais uns 2 a 3 pregões e gerar o rompimento dessa máxima, aí chamaria atenção para arriscar uma compra de rompimento, stop abaixo da mínima desse recuo, tentando pegar um movimento de subida não só para romper essa máxima, mas tentando pegar aqui um objetivo lá para a faixa dos 12,50. É uma alternativa que eu teria aí para a BEV3. O cenário mais positivo para entrada é romper tudo isso aqui, vem, se ela não parar aqui agora, continuar subindo, rompe aqui, e aí o próximo recuo fica mais interessante para se buscar essa compra no papel. É isso, amigos, muito obrigado aí por sua atenção mais do que especial, direta aqui dentro do canal, e deixando aqui seus comentários, deixe seu like aqui nessa análise de fechamento pregão, agradeço, um grande abraço e até a nossa próxima análise de fechamento pregão.